Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, ouve em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo de hoje, né, volume 11. Maio 25 de 1916. Trabalho de Jesus na alma. Como é necessária a correspondência para poder produzir frutos abundantes. Continuando meu habitual estado, estava toda aflita, especialmente porque nos dias passados o bendito Jesus me fez ver como soldados estrangeiros invadiam a Itália e a grande carnificina que causava em nossos soldados. Os rios de sangue dos quais o próprio Jesus tinha horror. Meu pobre coração me sentia despedaçado pela dor e dizia a Jesus: salve meus irmãos, suas imagens desde dentro deste lago de sangue, e não permita que nenhuma alma caia ao inferno. Então, Jesus, ela estava, né, fazendo o pedido para Jesus, né? Tinha muita carnificina, né? Muita tragédia, né? E vendo que a divina justiça mais acenderia a sua ira contra as pobres criaturas, eu senti a minha morte. E Jesus, quase para me distrair dessas cenas tão dilacerantes, me disse: minha filha, é tanto o amor com que amo as almas, enquanto a alma se decide a dar-me a mim, eu a circundo de abundante graça, a acaricio, a comovo e recolho o dom de graças sensíveis, de favores, de inspirações, de necessidades do coração. E então a alma, vendo-se tão graciosa, começa a me amar. Faz como um fundo de oração em seu coração de práticas piedosas e se decide a exercitar-se nas virtudes. Tudo isso forma um prado florido na alma, mas meu amor não fica contente só com as flores, mas quer frutos, e por isso começa a fazer cair as flores, isto é, o despojo do amor sensível, do fervor e de tudo o mais, para fazer nascer os frutos. Nossa, muito exemplo assim que a gente for pensar, né? Porque Jesus, ele chama, por exemplo, na RCC, né? Ele
tem tantas pessoas que vão em busca de milagres, né? De curas, de libertação, né? Então, Jesus faz, né? Jesus faz essas curas, né? Essa sensível aí, né? Mostra o exterior, né? Ele faz curas, mas libertações, né? Quantas pessoas falam de milagre lá, né? Aí, permanecer lá, né? Quantas curas de drogado, né? Lá aqui na minha região, na SCC, quando eu ia, quantas pessoas libertadas de drogas, né? Quantas histórias as pessoas contavam lá que foi libertada, né? De espiritismo. A coordenadora mesmo foi libertada do espiritismo, né? Ela vivia no espiritismo. Ela foi a sogra dela que trouxe ela para a igreja, né, depois que ela casou, né, e ela libertou disso. E ela sabe o mal que fez isso na vida dela, né. E aí, muitas pessoas, né, o exemplo também a gente pode ver nas nos rosários do Frei Gilson, né, o tanto que ele está arrebanhando, né, trazendo tanta gente para a igreja, né, tantas pessoas, que estavam afastadas, né, da igreja, né. Mas ele não quer só isso, né, ele está falando aí, né, ele não quer só isso, né. Ele quer frutos, né, ele faz cair as flores para que venham os frutos, né. E os frutos é essa permanência, apesar de, né, apesar após a essa libertação, essas curas, né, esses milagres, né, vem, né, a provações, vem também, né, as cruzes, porque Jesus, e nós nos assemelhamos a ele na cruz, né, de viver a cruz, de estar, amando ele na cruz, né, reparando ele nas cruzes, né, nos sofrimentos, né. Eh, então ele quer, né, ele traz, né, no início ele rebanha esse seus filhos, né, para depois ele fazer, né, ele fala aqui, né, e muitas não resiste, né, volta para o mundano, né, como ele falou aqui, né. E, tem uma família que até, quando eu participava muito da RCC, né, eu chamava muito eles, né, porque era uma família bonita, né, mas não participava muito da igreja, não ia à missa, não participava de nenhuma, não participava da igreja em nada, né. Aí eu até comentei com eles, né, com uma das filhas, né, ela falou: "Não, uma vez eu fui eu comecei a participar da ECC e veio muita tribulação para mim". Aí ela afastou, preferiu ficar no mundano, né, é um exemplo que Jesus está falando, né. Quando, Jesus quis dar os frutos, né, que ela desse os frutos, né, quando estava dando as flores, né, o perfume ali, né, os resultados, né, os milagres, as curas, né, mas depois Jesus quer mais, né. Ele não quer só isso, né, de nós, né, ele quer a nossa doação total, né, na vontade dele fazer o que for preciso, né, se for para passar por cruzes, privações, né, ele vai, né, usar de qualquer jeito, né, do como que ele quiser, né. O Filho da Divina Vontade está à disposição de Jesus para que, eh, ele faça, né, as correções, os cruzes, apontamento, né, a gente pode ver a caminhada, né, de cada um aqui, todo mundo tem exemplos, né, de que
foi difícil, né, por exemplo, participar das lives, os maridos ficava nervoso, né, no início, né, eu mesmo, né, nem podia escutar tantos áudios, né, eh meu marido criticava os áudios, né, e quando ele escutava alguma coisa, às vezes questionava, né. E hoje em dia eu tenho foninho eu estava falando para Michelle, eu tenho foninho de ouvido, mas, se meu marido escutar, que escute, que seja para correção dele, né, para o bem dele, né, se ele falar, tudo está na divina vontade, né. Então, eh, o que Jesus mostra é esse sensível, essas flores primeiro para nos é como assim se ele, nos chamasse, né, nos chamasse, é um tipo de pegar, chamar nós, né, porque todos nós, eh, participamos desse cerco, né, porque, todos nós aqui temos uma história que fomos cercados, né, pela divina vontade, por Jesus, para que a gente chegasse até aqui, né. E depois de Jesus nos ensinar, nos dar os conhecimentos, nos mostrar o valor da cruz, dos de tudo, né, porque na divina vontade está ele, né, ele que nos conduz, né. Ele fala, né, hoje ele no texto que nós falamos na live de manhã, Jesus fala, né, que ele, quem vai escrever, né, quem vai, eh, Luísa não estava querendo escrever, né, estava relutando, né, mas quem vai fazer é ele, não é Luísa, né, porque é o próprio Jesus, né, que age, né, que, muda a história da nossa vida, muda a nossa vida, né, fica nas mãos dele, então, ele que direciona tudo, né. Aí na medida que há essa entrega, né, ele muda a nossa vida, eh, do da flor para o fruto, né, para dar o fruto, né, eh, e a gente fica em paz, a gente entende, né, ele vai nos conduzindo, porque não somos nós mais, é ele, né. Então, são exemplos que a gente vê, né, na nossa vida, nas vidas dos outros, né, de que, o caminho, né, o co a condu a quem conduz a nossa vida é Jesus, né. E depois de ele ter nos ensinado, né, ele ter nos firmado, né, através do sensível, ele vem, né, o íntimo, né, que a vida na divina vontade é no interior, né, na alma, através dos da memória, a inteligência e a vontade, é tudo dentro da alma, né. Aí o sensível, o que acontece no exterior, né, que seja bom ou ruim, né, amargura ou doçura, né, a gente tá ali disponível, né. Aí ele tá nas mãos dele, né. Se a alma é fiel, continua suas práticas piedosas, suas virtudes, não toma gosto de nenhuma outra coisa humana, se não pensa em si, mas só em mim, confia em mim, com isso porá o sabor aos frutos. Então, é isso, né, que ele quer, né, olhar para ele, né. Aí, os frutos que vier, né, que sejam, eh, para o bem, né, para o bem de Deus, de Jesus, não nosso mais, né. Com isso, porá o sabor aos frutos, com fidelidade fará amadurecer os frutos, e com sua coragem, tolerância e tranquilidade os fará crescer, e serão frutos abundantes. E eu, o celestial agricultor, colherei estes frutos e farei deles meu alimento,
e plantarei outro horto mais belo e mais florido, no qual nascerão frutos heróicos, que arrancarão do meu coração graças inauditas. Isso mesmo, nossa, que maravilhoso, né? Foi, se a gente é fiel, né? Eu lembrei da música, né? Se sou fiel no pouco, ele confiará mais, né? Então, lembrei também dos talentos, né? Quando ele dá aqueles, reparte os talentos, né? E viaja, né? Aquele patrão, né? Que é o próprio Jesus, né? Dá 1, 2, 5 talentos, né? E eles multiplicam, né? E o primeiro não multiplica, né? Então, quando ele não multiplica, ele tira dele e dá para o outro que produziu mais, né? Que produziu mais. É acrescentado, né? Então, se eu fico só no sensível, né? Se a criatura fica só no sensível, né? Só esperando que venha só graças, né? Que não coopera, né? Com a paixão de Jesus, né? Jesus morreu por nós, né? Teve toda uma trajetória de vida divina para nos salvar, né? Tudo que ele fez foi por nós e para nós, tudo que ele conquistou foi para nós. Então ele quer agora a nossa cooperação, né? Em contribuir, né, para o seu reino, né? Para o que ele quer agora, né? O reino no interior das pessoas, ser o próprio Cristo, né? O próprio Cristo nós sejamos o próprio Cristo, né? Tabernáculo vivo ali, né? De esses dias aqui na minha paróquia tá faltando muito padre, muito mesmo, é muita celebração. Na minha região a gente tem uma missa aqui na zona rural, uma missa por mês. E duas missas que teve foi celebração. Veio um diácono um dia e o outro dia veio um leigo mesmo, né, para trazer Jesus para nós. Mas a Santa Missa não houve. 2 meses sem a missa, né? Só celebração, sem a... Então, aí o que a gente está vendo, né? Que Jesus já está mostrando, né, o seu reino, né? Que à medida que falta, né, vocações, né, porque as famílias estão ficando de poucas pessoas, né, tudo é vontade de Deus, é assim que está acontecendo, né, vai faltar, né, às vezes sacerdotes, né, e nós, os filhos da divina vontade, né, ele quer nós, tabernáculos vivos, né, Jesuses, né, na terra, né, então as pessoas ficam alarmadas, né, preocupadas com as vocações, né, mas não, tudo está no controle de Deus, né, tudo está no controle de Deus, Ele quer se está acontecendo do mal, Ele tira um bem, né, se está diminuindo, mas está crescendo os filhos da divina vontade, né, está crescendo tabernáculos vivos, Jesus andando na terra, né, ligando a terra com o céu, né, mas se for eu vou até voltar para não perder, né, o que Jesus estava falando aqui, né? Ele fala: se a alma é fiel, continua suas práticas piedosas. Suas virtudes não tomam gosto de nenhuma outra coisa humana, né? Se eu sou depois das curas, né, milagres, né, do sensível, né, do que está tocável ali, eu vejo acontecendo as mudanças, né, exteriores, né? Se a alma não toma gosto de nenhuma outra coisa humana, se não pensa em si, mas só em mim, né? Confia em mim. Com isso, porá sabor aos frutos. Com a fidelidade, fará amadurecer os frutos, e com sua coragem, tolerância e tranquilidade, os fará crescer e serão frutos abundantes
E eu, o celestial agricultor, colherei estes frutos e farei deles meu alimento, e plantarei outro horto mais belo e mais florido, no qual nascerão frutos heróicos que arrancarão do meu coração graças inauditas. Isso. Mas se for infiel, ao contrário, né? Se for infiel, desconfiada, se agita, toma gosto das coisas humanas, etc. Os frutos serão acerbos, insípidos, amargos, sujos e servirão para me amargurar e fazer-me retirar da alma. Então, se não entender, né? Se não viver para ele, por ele, né? E entender tudo isso que ele está fazendo, né? Que tudo que acontece é para o bem, né? Para o bem dos que amam o Senhor, né? Às vezes a pessoa fala, não tem a dimensão, né? Não tem o entendimento, né? Fica só no raso, né? No exterior, né? Mas com o entendimento, né? Não ficam, não se distanciam, né? Como esses aqui, né? Que distanciou, né? Afastou, né? Porque está ligado ao humano, né? Fica desconfiada, né? Agitada, né? Se agita, né? E aí volta para o humano, né? Como a Aline falou, a amiga dela, né? Volta para o humano. Como a minha amiga lá, né? Que foi para a igreja, quando veio as turbulências, né? Ela falou, não, eu participar da igreja, logo vem as turbulências, né? Ela falou. Assim, eu comecei a participar, mas depois que eu comecei a participar, veio tanta provação, veio tanta problema para minha família, e eu parei. Então, Jesus estava fazendo a cura, a transformação, né? Para ela ver, voltar para o interior dela e voltar para Jesus, né? Recorrer a Jesus, né? Porque quando acontece, é amor de Jesus, quando acontece de vir alguma provação, né? Sempre para voltar para Jesus, né? Recorrer a Ele, né? Só a Ele, né? Então, as pessoas não entendem, né? Acha que foi o demônio, né? Que vem, né? Atormentar, né? Que vem, ah, não, o demônio quer me tirar de lá, não quer que eu vou participar, né? Se afastam, culpa o demônio, né? Amém, Fiat.